Apresenta pra gente os artigos, apresenta pra gente as possibilidades e o que pode acontecer nesse julgamento do Quinteiros, técnico do Grêmio. Boa tarde, Nick. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para ti e para todos que acompanham Donos da Bola. Pois é, o técnico Gustavo Quinteiros foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul e ele foi enquadrado em 2 artigos, tanto pela agressão ao atacante Enio do Juventude quanto pela invasão de campo. A gente pega primeiro o artigo 254, que foi por conta da agressão. Ele acabou sendo enquadrado nesse artigo: praticar agressão física durante a partida, e a pena pode ser de suspensão de 4 a 12 partidas. Também ali no inciso 1º, ali desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares. Então ele foi enquadrado nesse primeiro artigo e também no artigo 258, aí pela invasão de campo, né, invadir local destinado à equipe de arbitragem, pena suspensão de 1 a 3 partidas, aí uma pena um pouco menor, lembrando que ele pode ser punido em 1 ou 2 artigos, ou também pode ser punido dos 2. Ele pode daqui a pouco não ser punido no artigo maior ali de uma pena de 4 a 12 partidas e ser punido pela invasão de campo, ou também pode ser punido somente pela agressão e não pela invasão, ou daqui a pouco não ser punido por nenhum dos 2. A gente aguarda o julgamento que acontece na próxima terça-feira, dia 11, e começa a partir das 5 horas da tarde. Bem, terça-feira o julgamento. Pedrinho Espinosa, vamos lá. Por que o Quinteiros não tem que ser punido? Primeiro, boa tarde, né, para os nossos telespectadores. Já vamos amenizando já para a gente poder ter uma argumentação tranquila sem exagerarmos, tá? Ele atinge o jogador, tá? Mas é evidente que ele não tem a intenção de atingir o jogador. Se na imagem a gente percebe o Quinteiros olhando para o Enio, que é uma coisa que não ocorre, ele não olha para o jogador, ele não levanta a guarda e olha para o jogador e desfere o soco. Isso é uma intenção clara de agressão e de querer ferir alguém. Na imagem, o que a gente percebe? O Quinteiros olhando para o árbitro e para a confusão. Os jogadores se aproximam, o Enio especificamente se aproxima muito rapidamente e ele tem aquela intenção de tentar afastar, se desvencilhar de uma aproximação. Então, para mim, estou falando muito sério, há o contato, há a agressão, só que não há a intenção propriamente dita e a vontade do técnico do Grêmio em desferir, em agredir, em subjugar o Enio, o jogador. Então, para mim, é por isso. Para mim é muito evidente isso, entendeu? E, de novo, vamos repetir. Tem a agressão, tá? E aí, dentro daquilo que vai ser julgado e vai ser colocado, acredito que o Grêmio vai tentar contra-argumentar, talvez nessa própria linha que eu estou trazendo e tratando aqui. Sim, tanto que o Grêmio está tentando desqualificar para um outro artigo. Isso, exatamente. Então, para mim é isso, tá? Para mim é claro isso. Eu não consigo perceber, olha lá a imagem, ó, ele não está nem olhando para o jogador, tá? Eu não consigo perceber a vontade e o ímpeto de querer agredir o jogador. Olha lá, ele não está nem olhando para ele. Ele não está olhando para o jogador. Ele não está olhando para o jogador. Mas tem a agressão, tem o fato. Então eu acho que é por aí que o Grêmio vai tentar diminuir ou atenuar aquilo que vai ser colocado. Bruno. Olha só, essa semana o Alexandre Ernest trouxe aqui um exemplo que não tinha nada a ver com o que ele queria falar, mas me serve para esse momento. Ele trouxe o exemplo do Felipe Viseu dando uma bicicleta e chutando em cheio o rosto do Rohel. O Felipe Viseu, obviamente, tentou chutar a bola e ele erra. E ele chuta o rosto do jogador do Inter. Foi sem querer, mas ele foi expulso e ele tinha que ter sido expulso, porque ele agrediu mesmo que sem querer. O Quinteiros não é jogador, então é óbvio que ele não vai fazer uma falta sem querer, mas naquele momento havia um empurra-empurra e o Enio segura o braço dele e ele, olhando para um lado, como bem explicou o Pedro, fez uma reação forte de se desvencilhar. Ele não imaginou que o braço pegaria no rosto do jogador, muito menos que cortaria o jogador adversário, que ficou depois sangrando, tanto que imediatamente ele chama o Enio, pede desculpas e explica para o Enio o que aconteceu. Ele assume um risco e ele acaba por agredir. E ele merece ser punido por isso. De que forma? Com a expulsão. O Daronco foi no VAR, olhou e viu, realmente houve aqui um problema e eu preciso expulsar o Quinteiros. De forma correta, de forma justa e correta também, ele ficará fora do Clássico Grenal de sábado, cumprindo a automática. Agora, se ele agrediu sem querer, eu não posso imaginar que ele tenha que ser punido gravemente, pegando a pena mínima, seria de 4 jogos,
eu acho que seria demasiado. Não acho que seja um absurdo, acho que é discutível, acho que a opinião de vocês que ele deve ser punido pode fazer sentido, mas eu não concordo. Eu acho que não tendo a intenção, ele deveria ser punido com o vermelho, como foi, ficando fora do primeiro jogo, como ficará, mas não fora do segundo jogo. Se ele tivesse tentado, e para deixar bem claro, eu sou totalmente contra a agressão, se ele tivesse tentado dar um soco no N por querer mesmo, eu seria o primeiro a levantar a bandeira que ele ficar 20 jogos sem treinar o Grêmio. Sei lá, até o final do ano, não tem que ter agressão, mas ele não quis agredir. Ele agrediu sem querer. Por isso que eu acho que ele não deve ser punido. Pedro, tu és formado em Direito, correto? Tu és formado em Direito, né? Sim. Me define culposo. Me define homicídio culposo. Cara, o culposo não tem o dolo, né? Me define, me define homicídio culposo. Não teve a intenção, mas... Me define homicídio doloso. Teve a intenção, teve Sem mais perguntas. O Quinteiro, ele fez uma falta culposa. Mas foi o que eu disse. E logo... Foi o que dissemos. Foi o que eu disse. Sim, e aí eu fiquei quieto quando vocês argumentaram. Sim. Não, parece que tu tá discordando, mas tu tá repetindo o que a gente tá falando. Mas eu quero te ouvir completamente. Isso, vai lá. Logo... Eu posso... Não, deixa ele terminar. Deixa ele terminar. Por favor. Não, mas eu acho que é isso, né? Não, eu quero dizer que é o seguinte, logo quando existe culpa ou dolo, não interessa se o cara não teve a intenção. Então, nós vamos fazer o seguinte... Mas tem as atenuantes e as minorantes. Já que tu me perguntou, eu te respondo. Tem as atenuantes e as minorantes dentro do julgamento. Perfeito. Se ele tem a intenção, uma pena é X. Se ele não tem a intenção, a pena é Y. Perfeito. E vamos só reiterar, ele tem a pena, ele foi expulso, ele vai ficar fora do primeiro jogo, não passou batido. Ninguém viu, não foi expulso, tá tudo normal, não aconteceu nada. Não, ele foi expulso, ele vai ficar fora sábado. Tem as atenuantes, as minorantes e as majorantes. Perfeito. Tá? Então, dentro do dolo e da culpa, né? Perfeito. Então, em cima disso, vou voltar a dizer, não interessa se ele teve ou se ele não teve a intenção. Interessa que ele tem de ser punido. E a automática do cartão vermelho não é a punição. Isso é a regra. É muito claro. A punição é um julgamento. Em cima, é como, por exemplo, uma pessoa que mata alguém com dolo ou sem dolo, ela é presa. Logo, ela tomou o cartão vermelho. Depois ela vai ser denunciada. Você não acha que não estou exagerando? Não, eu estou usando. Homicídio, Eu estou usando. Veja bem, eu não estou comparando o. Eu sei que tu não está comparando, mas eu sei que tu não é que tu está exagerando, tu está falando em homicídio. Tá, em então. matar alguém. Vamos ficar no campo do futebol. O Bruno trouxe a questão do Felipe Vizeu, né? Uma bicicleta que acerta o rosto. Qualquer crime com intenção, ou sem intenção, então não faz diferença. Mas é um crime o que o Quinteiros fez. No futebol. Não, peraí. No futebol é um crime. Não, peraí, o Quinteiros cometeu um crime. No futebol, ele cometeu um crime contra a regra. E ele tomou o vermelho. Deixa eu falar de um exemplo. De alguns Ribeiro está exemplos. escrito há muito tempo para falar. Então o Ribeiro vai antes de antes. Ele está escrito antes aí. Só antes de tu falar, Ribeiro, eu quero dizer que quando eu disse que tu estava tentando me diminuir, eu estava errado. Eu achei que tu estava querendo dizer que a minha opinião e do Pedro se dava... tu estava me chamando de gremista, sendo que eu nem nasci no Rio Grande do Sul. Eu nasci no Rio de Janeiro. Não comete o erro de pedir desculpa, Ribeiro Neto. Não. Se eu estou errado, eu peço desculpa. Sem problema algum. Ele veio. Nunca. A gente faz as coisas pro Ribeiro sem peso na consciência. Não. Essa é a regra da vida. Eu amo o Ribeirinho. Vem. Eu vou tentar... Eu vou ser a cobaia. Eu vou tentar agregar. Me agride. Eu vou pedir para vocês façam um exercício de imaginação, tá? Você que está do outro lado aí, né, nos assistindo ou na TV ou no YouTube, você, neste momento, é o Ronaldinho Gaúcho. Ou o Neymar. Seria do caramba. Tá? Você é neste momento. Eu tenho que ficar atento aqui para me defender ou não? Não, tu vai ver, tu vai entender. Tá. Não, só aí para eu saber. É o seguinte, você sabe que o Ronaldinho Gaúcho, talvez tenha sido, eu não sei se foi ele que iniciou, mas ele é popularmente... Eu sei onde tu vai chegar, tá? Eu vou te dar outro nome. Mário Sérgio. Mário Sérgio. Eu te conheço. Só que o Mário Sérgio é mais antigo. É mais antigo. Mas a origem do... O Vesgo. O Vesgo, isso aí. O que acontece? Eles fazem o quê? Deu show na Eles final, pegam a bola, né? E olham pro lado e
tuf. Como é que ele faz? Olha pro lado e tuf. De novo, mais uma vez. Olha pro lado e tuf. Tá, Entendeu? e aí? Sacou? Então, o que é que o Quinteiros fez? Vamos lá? Agora eu sou o Enio. Tu é o Enio, tá? Eu sou o Enio. Tá? Vou usar. Vou vir mais pra cá porque eu vou usar a mesma mão, tá? Mas trabalhando em olaria, Quinteiros, Tamo mal, hein? Quinteiros invadiu. chegou. Pega o meu braço. Porque ele pegou, pega lá. Olha o outro Foi lá. isso. Vamos pegar o direito aqui para as pessoas. Vai de novo, vai de novo. Tem que ser o direito, pega com essa mão, porque senão não aparece. Tá? Foi isso que ele fez. Agressão. Tu tá querendo dizer que foi intencional, É portanto. óbvio que foi intencional. Tá querendo dizer que o aquele, Quinteiros mentiu, então, no aperitivo. Sim, Deixa ele mentiu. eu vou dar um exemplo para vocês, Daí tá? daí Eu vou dar um exemplo de uma não é punição. claro isso. Seria a primeira vez que alguém ia mentir, né? Que fez alguma coisa. Meu Deus, esse mundo de Alice no País das Maravilhas que a gente tem nesse programa é um absurdo, Não, a minha cara. argumentação ela não é baseada somente no que disse o por Quinteiros. favor, A mano. tua argumentação é baseada num julgamento de intenção. Só que tem um terceiro ponto. E eu vou voltar a um outro lance do futebol, um lance clássico que motivou uma suspensão longa a um jogador numa Copa do Mundo. Em 1994, Leonardo. o jogador Leonardo, ele, de forma culposa, porque ele não teve intenção, ele tentou se desvencilhar. Tabi Ramos. Ele dá um cotovelaço. Ele nem olha pro cara também. Até hoje o Tabi Ramos tem problemas, né? Aquela coisa quando o tempo Na fica mandíbula. ruim. Parabéns pelo exemplo que não cabe. Na mandíbula. Calma. Exemplo que não cabe. Não, eu tô O cara dá um pegando- cotovelaço. Eu tô é muito pegando- diferente. Mas de foi tentar pra se- trás? É Tá, muito olha diferente só, de olha se só. desvencilhar. Deixa eu te Ele dizer. tentou Deixa eu te Cotovelado, dar- se tu se desvencilhar, são coisas diferentes. Deixa eu te dar, deixa eu dar então a informação. Há controvérsias nesse lance aí, tá? É só o do Quinteiros que não há controvérsias. A pena É o- atribuída ao Leonardo, a pena atribuída ao Leonardo foi pena de... o julgamento foi feito e ele foi punido por uma ação culposa, não dolosa. Eu tô falando regra, tá? Porque daí a gente vai pro terceiro. Regra, lei. Isso é lei, tá? Lei, ação culposa. Ele não cometeu nenhum tipo de intenção ali, tá? Foi o que o julgamento determinou. Não cabe a mim, aquilo ali foi pra justiça. Só que o que faltou foi o terceiro ponto. O terceiro ponto, que é o ponto do efeito. O Leonardo, ele é punido não por conta da ação, mas por conta do efeito que ele causa no Tabi Ramos. O efeito desta ação do Quinteiros fez, sim, o Enio sangrar. Ali existe uma agressão, existe uma lesão, existe um machucado provocado pela ação. Tirou a mandíbula dele do lugar também, né? Não, eu não tô comparando. Pô, vamos no direito. Isso aí tu não vai passar no julgamento. Não, mas é que, cara, Lei, olha o exemplo que tu tá trazendo, cara. lei. Eu tô pegando precedente. Eu sou advogado da... Mas que da- precedente é esse que tu pega, cara? Lei, Pedro, é lei, cara. Eu não tô falando Mas- Eu não tô falando o que aconteceu com o cara, velho. Eu tô falando lei. Lei. Eu tô frio aqui. Não, eu tô frio. o ato do Leonardo é semelhante ao ato do Quinteiros. O efeito é diferente. eu não lembro do A lance, força mas é Minha fé é que, diferente. claro, tu não era cotovelaço. nascido provavelmente naquela época. Mas tô é que falando assim, de ó, cotovelaço, Pra lei, sim. em vez de tu rir e tentar ironizar, me argumenta. Vamos lá, vamos juntos, tá? Tu disseste que o Quinteiros ele se desvencilia e acerta o cara, correto? Eu disse, Foi desde, isso que tu eu disse, disse né? desde o início que ele agride o Enio. Não, Eu mas disse é que desde o início. Tu não tá comparando a ação. Perfeito, tu não Tu tá tá comparando comparando a o ação. efeito. Tu tá dizendo o seguinte, houve O uma dano. agressão, assim como houve uma agressão do Quinteiros, houve uma agressão do Leonardo, correto? Tu disseste o seguinte, houve uma agressão, mas ele não teve a intenção de agredir o cara, correto? Foi isso que, esse é o teu argumento, essa é a tua base, né? O Quinteiro, sim. Perfeito. O Leonardo também. O Leonardo está com o braço para trás. O Leonardo está com o braço para trás e faz assim no jogador. Ele teve a intenção de se desvencilhar. O jogador tava puxando ele? Pergunta sincera. Claro, tava puxando ele. Ele Tava faz segurando. assim, Ele estava tentando. Ele estava em franca disputa de bola. Ele estava tentando ir para frente e o jogador Tava puxando. dos Estados Unidos estava segurando ele. E ele simplesmente faz assim, ó, rápido. Com o cotovelo ou com o braço? Com o braço como um todo, só que acerta o cotovelo no cara. ele faz- Só que ele Tá, mas tenta a se ação, desvencilhar Bruno, da Tu tem que mesma classificar. forma. São duas coisas diferentes, me permite, Pedro. Bruno, ele não faz assim, ele faz assim. Mas a ação é culposa é diferente. também. Ele faz assim pra se com desvencilhar. cotovelo, vocês Isso aí acham? ele foi julgado, gente. Não cabe a gente. O cotovelo é não o cotovelo ca- é brabo.
Ele foi julgado, não posso advogar de interessa. novo? Ele favor, foi julgado vem. numa ação culposa. Tem que assumir o risco. Última coisa, ele assumiu o risco, É é isso óbvio. aí, é isso Só que aí. o Quinteiros também, gente. É isso aí. E eu quero que vocês peguem a imagem. Mas Uma eu tô última falando coisa, desde Ribeiro. o início que Só ele, um- que só- ele só um agride. pouquinho. Tem um segundo movimento do Quinteiros, ó. Tem um segundo movimento do Quinteiros. Tem um segundo movimento do Qual o Quinteiros. segundo movimento? Qual é Tem o um segundo, segundo olha movimento? só, volta na imagem. Segundo ele ser agredido pelo lateral direito Não, do não, Reginaldo. mas tem um segundo braço. ele empurra o cara que está tentando agredir ele no peito do cara em vez de no rosto. Sim, Volta o cara ali. tenta dar um suco na cara dele. Exatamente. Não tem Então mais por que, que que ele empurrar o vai? cara. Por que, que ele tenta desvencilhar o Enio botando o braço no rosto do O Enio? Enio, ele tava segurando Ó, o braço tá lá. dele, gente. Tem um segundo movimento do Quinteiros logo depois de ele atingir o rosto, cara. Sim, o movimento. aí eu Tem um tento segundo agredi-lo. movimento que ele faz assim. Posso agregar de novo? Por favor. Vai, Dani Sérgio. Exatamente. Não é brilhante porque é tão óbvio. Eu fico meio assim de dizer para vocês o óbvio, né? Nós estamos aqui discutindo. Então assim, ó, esquece a legenda e foca em mim. Pouco vai importar no final das contas, no produto final de tudo isso, quantos jogos ele vai pegar. Se ele agrediu ou não agrediu, se ele é vilão ou ele é mocinho, se ele teve a intenção ou não teve a intenção. O fato é que ele será punido. Então, é uma das primeiras respostas da enquete. Ele será punido. Só que ele vai estar no gramado, porque o Grêmio vai utilizar-se de um efeito específico que todo mundo já fez no futebol, e isso vai ficar para o gauchão do ano que vem, que talvez nem o Quinteiros esteja mais aqui. Então, assim, ó, desestressem. Ele vai ser punido, e tem que ser, porque ele agrediu. E ele vai estar em campo, porque vai ter o efeito suspensivo. Aliás, eu até acho que todos vão ter, né? Acho que todos os dirigentes, vai estar todo mundo ligado. acho que vai ser isso aí mesmo. Então, assim, ó, porque isso é o óbvio. Eu acho que vai ser isso aí mesmo. Qualquer coisa diferente disto será uma grande surpresa. Tá? Então, assim, ó, Inclusive a absolvição. não vai ser absolvido. Não vai? Não tem nenhuma chance de ser absolvido. Não vai? Não vai. Não tem vai. nenhuma Isso não vai chance acontecer, de porque não vai ser absolvido. sabe Tá? por que não vai? Porque a gente está falando desde o início que Tá, teve, então, assim, ó, agressão. Sem Vou falar em repetir, conversão, né? vou Pode repetir, acontecer. tá? Se quiser ser réu botar primário. no caracteres aí, tá? Sim, ele merece ser e vai ser. Mas ele vai estar em campo. Isso. E, meu bruxo, acabou o assunto. Não, é que sabe o que, que é? e Sabe sem por que, falar que, em conversão, sabe, Bruno. sabe por que não acabou o assunto? O Ribeiro, ele tá correto. primário. No final das contas, é muito provável que aconteça exatamente isso que o Ribeiro está falando. Só que até lá existe um processo. Qual é o processo? O julgamento, aí tem a punição, aí o Grêmio grita, aí o Grêmio entra com efeito suspensivo, ganha o efeito suspensivo, o Inter grita. Então nós teremos muita polêmica até lá em cima desse assunto ainda. Mas o No Inter final não- pode acontecer o que tu falou Também, mas é o realmente. que vai Mas acontecer. até lá é guerra. É o que vai guerra acontecer. entre Tá. Grêmio e Inter. Não, Que e é outra o que coisa, que é o tá? que está presente até lá. Assim, ó, hoje já vai ter guerra. Quando é que hora sai a arbitragem? De tarde. De tarde, já vai ter uma guerra. 15 horas. Ou tu acha que todo Não mundo... se sabe ainda se é de fora ou se é daqui. Mas qualquer que seja, se for de Marte, vai ter uma folha corrida do cara. Só um detalhe, se Então assim, ó, isso aí isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu me surpreenderei se no final das contas, com briga, sem briga e tal, todos estiverem liberados pro Grenal do Beira-Rio. Tá? Depois vocês vejam. E aí, velho, aí até o ano que vem, um grande abraço e vamos pensar no Campeonato Brasileiro. E é isso aí, cara. Se Tá? citou a arbitragem, ô, Ribeiro, o Anderson Daron com certeza Meu não vai apitar bruxo. o jogo da ida, né? Mas ele seria uma possibilidade para o jogo da volta. Se optarem, evidentemente, por a arbitragem daqui. Não vai ser. Celso, que vou dar adiante não o árbitro do jogo de sábado. Não, rapidinho, só quero dizer o seguinte, GPR. que Não, o não Internacional... Se for daqui, é o GPR. Marcelo de Lima Henrique. Aí é de fora. Pode já Eu colocar acho que aí, tem tá? grande chance, realmente. Grande Agora, chance. só uma coisa rapidinho. O Grêmio reclamou muito da arbitragem, a gente falou bruxo, aqui que o né? Grêmio... O programa é paralelo sempre dos dois, cara. Fala. Pô, mas... O Grêmio reclamou muito da arbitragem, o Grêmio reclamou de forma exagerada, o Grêmio começou também, tudo isso é verdade. Mas na prática,
quem tirou os 2 melhores árbitros do campeonato foi o Inter. Vamos o lá, D'Alessandro tirou o Daniel Nobre Bins do VAR e agora o Inter está tirando o Daronco. Eles seriam a arbitragem ideal para a final do campeonato. O Daniel Nobre Bins no VAR e o Daronco no campo. São os 2 melhores. E o Inter tirou os 2, que fique bem claro isso. Foi o Inter. Não, foi o Inter. Foi o Inter que não. Foi o Inter que não foi no VAR. Não foi o Guerra que reclamou do Bins. Não, foi o Inter que não foi no VAR para dar uma falta no jogador do Juventude. Tu acha que foi falta? Eu acho que não foi. Mas essa é a real.